Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Estamos aí mais uma vez então, né? Com essa, eu creio que a quarta parte, estou errado, depois eu coloco direitinho, não é? O tema que nós vimos, que está ali, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 35 e diante, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E quando? E em que corpo vem? Quer dizer, se Paulo levanta esse assunto é porque é necessário e vital para a nossa vida, com muitas outras revelações da palavra de Deus. Amém? Como ressuscitam os mortos? Quando ressuscitam? De que maneira? E em que corpo vem? E Deus está respondendo tudo isso. Glórias a Deus por isso, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. A transfiguração vai nos trazer revelações que nós precisamos saber. E que às vezes há essa pergunta, mas sem resposta. Ela fica simplesmente no ar, através de muitos líderes. Mas a Bíblia tem as respostas. Claro, na revelação do Espírito Santo, no convencimento do Espírito Santo. Mas a Bíblia tem as respostas. Glórias a Deus. Vamos começar então, daquilo que Deus quer nos mostrar aqui, confirmando o assunto que nós temos aqui estudando, nessa escola bíblica. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, porque era natural na vida de Jesus. E ele escolhe 3 pessoas para isso, para serem testemunhas oculares, os mais próximos de Jesus. Glória a Deus. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. Aqui está a questão. E eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram esses 2 varões? Cristo, ele é transfigurado. Ele mostra, revela a sua glória para eles, para que testemunhassem a respeito disso. Amém? Sempre há uma intenção, eu diria uma perfeita intenção de Deus, que tudo seja testemunhado. Ele escolhe 3 pessoas e dá uma ordem também, que só depois eles revelassem isso aos outros. Amém? E assim eles obedeceram. Quem é esses 2 varões? Sem enrolação. Está muito claro. Amém? Não precisa nenhum tradutor. Só o convencimento do Espírito Santo, que é a verdade. Moisés e Elias. Aleluia. Moisés e Elias. A pergunta é, Moisés e Elias estavam vivos ainda? Claro que não. Que já tinham partido. Meu Deus. Aleluia. E agora ali, naquele tempo que antecede a crucificação, o desafio, a perseguição, o escárnio, aquele tempo terrível que o nosso mestre ia passar. Então, na transfiguração, de repente, aparece quem? Moisés e Elias. Não adianta querer distorcer a palavra, se encaixar, sabe, de alguma maneira na tua teologia. Está muito claro. Aleluia. Aqui houve nome. Não adianta.
Glória a Deus. E veja, os quais apareceram de que maneira? Em glória. O que significa em glória? Já revestido de um novo corpo, eterno. Aleluias! Eles aparecem a Cristo em glória. Vejam, eles têm uma missão também. Interessante isso. Está na Bíblia. Que Deus, é claro, separou para isso. Né? Diz ali, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Esse era o assunto deles. Houve uma reunião, né? E nessa reunião, além da transfiguração, Pedro, Tiago e João observavam então os três conversando, e eles ouviam o que eles falavam. E por isso que Lucas, ele coloca isto, né? Através do discípulo informado, ele coloca isso. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Aleluias, em glória. Aleluias, em glória. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, e aqui está a primeira revelação, entre muitas aqui já. Mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Sempre o nosso querido Pedrão, amém, amados? Glória a Deus. Uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. É claro que não iriam dormir ali. Amém, amados? Era uma experiência, um fato que iria acontecer e o testemunho dos 3 apóstolos mais chegados a Cristo, que depois iria testemunhar disso, da transfiguração e do aparecimento dos 2 varões, não é? Moisés e quem mais? Aleluias! E Elias. Glória a Deus. Veja, aqui a primeira revelação que eu quero passar para você é o seguinte: como é que Pedro, ele reconheceu que era Elias, que era Moisés? É muito simples. Eles foram envolvidos por uma glória. Foi um momento que Deus concedeu a eles para eles poderem desfrutar também disso, de tudo isso. Né? Então, veja, nesses momentos, como muitos momentos, nós teremos todo o raciocínio, nós saberemos de tudo, seremos sensíveis a tudo. Aqui também há um sinal de como nós seremos na eternidade. Paulo declara que nós vimos de maneira obscura, mas depois veremos tudo de maneira completa. Aleluias! Então, veja, no paraíso, na eternidade, nada será segredo para nós, ou oculto para nós. Nós somos limitados, não podemos ir além daquilo que Deus nos dá, a sua porção. Mas lá, nós teremos todo o conhecimento. Amém? Por isso que Pedro, naquele momento sublime de Deus, ele, sem ninguém dizer, se refere a Moisés e Elias, que o texto confirma. Diga glória a Deus. Aleluias. Então, no porvir, nós teremos todo o conhecimento e também nós conheceremos as pessoas. Pastor, lá no céu, como é que vai ser? Eu vou saber aquela pessoa que foi meu amigo aqui, um parente? Sim. Lá você saberá de tudo. Aleluias. Glória a Deus. Então, essa é mais uma resposta. Sim, lá você vai ter todo o conhecimento. E eu não vou ir além disso aí, porque o tema é esse, mas teria muita coisa a se falar sobre isso. Aleluia. Nós seremos perfeitos, querido. Não haverá limitação para nós. Aleluia. Muito bem. Pegue isso. Nós seremos perfeitos, não haverá limitação. Por enquanto seremos limitados. Espiritualmente seremos completos.
No momento, vendo de forma obscura e limitada, mas lá nós teremos todo o conhecimento. Pega essa. Glória a Deus. Então veja bem, essa resposta também, lá acima, todos os salvos. Agora, aleluia, seguindo o texto, ao se retirarem, então Pedro faz isto, claro. Pedro é um homem que não tem barreira. Ele, se tiver que falar, ele fala, se tiver que... Por isso que ele passou a ser líder da igreja. Né? Aleluia. Foi um bom sinal, não fale mal dele não. Bom, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. Está aqui tudo legal. Aí vem aquela nuvem cercando e... Imagina só. Então houve um certo medo da parte de Pedro, de João e de Tiago. E dela veio uma voz dizendo: este é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Glória a Deus. Não é o homem que temos que ouvir. Nós temos que ouvir a Jesus. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo é o que traz a revelação e o convencimento. Você, o Espírito Santo e a palavra. Isso é uma trindade perfeita. Uma vida com Deus. Tudo vai cooperar. A igreja, lideranças, tudo Deus consolidou, criou como igreja, como corpo, para nos ajudar nessa tarefa. Aleluia! De viver uma vida na presença de Deus, na eternidade, estar com Deus. E temos que ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros. A batalha é grande, o diabo se levanta com tudo. E por isso temos que ser uma igreja unida. Unida, não dividida. Entenda uma coisinha aqui, eu falo como profeta de Deus. Deus levantou a sua igreja para ser uma unidade. E com o Pai e com o Filho, uma única unidade. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, e sejamos uma unidade. Ele fala com clareza que de reino dividido cai. Onde está a igreja do Senhor Jesus? Pense. Glória a Deus. Não coloque cerca, não coloque muro. Para você pode ter um ministério, mas para Deus é um único povo. Podemos ter sim nosso ministério, mas temos que estar entrelaçados de verdade, não com uma falsa unidade. Está vendo? No reino de Deus não há hipocrisia. Há sinceridade completa. Unidade é isso. Aleluia. Entrelaçamento. Glória a Deus. João 17. Aleluia. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus. Todos nós temos que ouvir essa palavra. Aleluia. Então aqui, amado, já veio para nós o quê? Um monte de revelações de coisas importantes nesse contexto de ressurreição. Glória a Deus. Eu queria, antes de encerrar essa passagem, vamos ver como é que nós seremos depois da eternidade. Você não pode perder essa. Como é que eu serei na eternidade? Que corpo que eu vou ter? Como é que eu vou ser? Como é que será a minha aparência? Você vai ter essa resposta. Mas eu queria deixar apenas algo para você. É a colocação do ladrão. Não esqueça disso. Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Escute, Jesus nunca saiu do reino de Deus. Nunca. Espiritualmente, jamais. Corporalmente, sim. Pense sobre isso. Aleluia. E Jesus disse óbvio, hoje mesmo estará no meu reino, porque ele é o reino. Independente se está corporalmente ou não. O reino é dele. Aleluia. Teve o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Então, veja bem. Quando Marta fala com Jesus, ela diz o quê?
Mas eu bem sei que no último dia, na ressurreição, seria a resposta que Jesus teria que dar para o ladrão, mas não deu. Ele disse hoje mesmo. Aí é que está. Aí é que está. Então, aqui está a resposta de Cristo para Marta, pela colocação que ela fez. No fim, no último dia, na ressurreição. E o que Cristo responde? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É aquele que vive e crê, não morrerá eternamente. Não esqueça que o ladrão entrou no reino naquele dia. Após Cristo dizer, está consumado, ele pum, acordou lá. Aleluia! Então essas coisas são muito importantes para a nossa vida. E Jesus dá uma resposta para Marta. Quer dizer, essa palavra está se cumprindo agora. Naquela cruz, a partir dali, o véu vai se rasgar. O homem vai ter a oportunidade de restaurar, reconciliar com Deus, ser filho que nem eu, e poder adentrar a presença de Deus e ser dele, do reino. Teve o reino, o poder e a glória para sempre. Veja o que está em João 3, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar. Quem nasce de novo, entra no reino, no momento em que ele decide por Jesus. Já faz parte dele. Glória a Deus. Aleluias. Pense nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ficamos por aqui, depois retornaremos então. Com duas passagens importantes. Aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Coisas que você, quem sabe, nunca ouviu, ou tenha ouvido diferente. Jesus é a resposta. A palavra é a resposta. Glória a Deus. E não adianta dividir as coisas, não pensa assim, pensa assado. Hoje temos essa teologia do andar junto, onde cada um pensa o que bem entender. O importante é a unidade. Que unidade? De que unidade? Unidade na palavra. Unidade é na palavra de Deus. Se andarmos segundo ela, na sua doutrina, somos um. Senão não somos, querido. Não adianta ficar brincando de cristianismo. Pense nisso. Amém? Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, Pastor Francisco Lucas, e o telefone é o que você já sabe, 981-167502. É só você querer. Se tiver alguma pergunta a fazer sobre esse tema, amado, você pode ligar para esse número ou colocar na minha página Francisco Lucas a sua pergunta embaixo ali de cada estudo que estarei colocando. Deus te abençoe. Até a próxima, quem sabe a última.